Desvendando os segredos dos macarrons, e o episódio de hoje a gente vai falar sobre termômetro. Estou aqui, com vários tipos de termômetro para apresentar para vocês, tá? Vários tipos de termômetros. Tem outro aqui que a gente está colocando a pilha, para vocês perceberem a diferença e qual desses termômetros são mais adequados para cada coisa, né? Se for para fazer a calda, se for para o forno. Tem muita gente que não sabe comprar o termômetro e muitas vezes compra errado, como aconteceu no início para mim também, de comprar termômetro que não era adequado para forno, não era adequado para calda, não era adequado para temperatura de massa. E eu acabei tendo bastante prejuízo usando ou comprando equipamentos que não são adequados para alguns preparos, tá? Sejam bem-vindos ao meu cantinho doce, à minha cozinha. Maravilha. Aqui a gente ensina sobre os macarrons, como fazer. Ensinamos confeiteiras a fazer macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar nesse Instagram. Hoje a gente vai falar sobre cada termômetro. Esse aqui é mais um, tá? Então eu vou apresentar cada um para vocês. E eu vou dizer para vocês, hoje a gente não vai falar sobre a temperatura correta do macarrão, a gente não vai falar qual é a temperatura do merengue, qual a temperatura da calda, qual a temperatura do forno, não é sobre isso, tá certo? Hoje eu vou falar sobre o tipo do termômetro e para que cada termômetro serve. Porque às vezes você pode ter um termômetro desse em casa e às vezes não utiliza porque não sabe para que serve ou não sabe se ele realmente é eficaz para aquele tipo de preparo ou para aquela função. Então eu vou falar sobre cada um. Tem alguns deles que tem várias funções, né? Função de temperatura, tem até termômetro com função de umidade. E aí eu vou falar para vocês. E tem um termômetro que eu não tenho aqui em mãos, eu não trabalho com ele, mas também vou falar que é o termômetro o de calda, tá? Que ele é uma canetinha e ele mede a temperatura. Vou falar sobre cada um e espero que se você tiver um desses termômetros em casa, vocês possam estar utilizando da forma correta. Eu, no início, comprei esse termômetro aqui, e eu usava ele para tudo, até perceber que não era a opção. Depois eu comprei esse termômetro aqui, que não uso praticamente hoje para quase nada aqui, mas vou também falar da função dele. E depois, assim, eu comprei esse daqui que é super útil. Vou falar também sobre esse daqui, para quem quer usar. E, por final, comprei esse, que eu utilizo bastante. E a gente vai falar sobre cada um deles hoje, tá certo? Às vezes você pode perguntar, eu tenho um termômetro só e eu não sei se é importante para mim saber sobre isso, porque eu não utilizo o termômetro no meu forno, eu não meço a temperatura do meu merengue, eu não olho a temperatura da minha calda. E aí eu vou te dizer, você não vai ter um processo padronizado. Hoje você vai ter um macarrão com um merengue um pouco mais frio, outro dia com um merengue um pouco mais quente. Amanhã você pode ter um forno oscilando e você não saber se ele está na temperatura correta. Mesmo que ele seja digital, eu vou explicar o motivo por qual você precisa de um termômetro também. Ou do próprio forno, ou você ter um termômetro dentro do seu forno. É importante você ter tudo padronizado. E quando a gente fala de macarrons, a gente precisa que ele esteja na temperatura correta, tanto na hora de secar, quanto na hora de subir os pezinhos, quanto na hora de assar, que são passos diferentes e precisam de temperaturas diferentes, tá certo? Então, é importante que você tenha tudo sobre padrão. Vamos lá. Para começar, o macarrão, como eu falei, ele precisa de 3 temperaturas diferentes. A secagem, que é uma temperatura mais baixa. Nesse momento do macarrão, ele não pode nem estar com a temperatura alta, porque senão ele já vai assar e subir os pezinhos. Então, não pode, eu só quero que ele seque, eu não quero que ele faça os pezinhos, eu quero que ele seque e faça uma casquinha ao redor dele. Então, quando eu quero que essa casquinha esteja bem definida, ele não pode passar do tempo secando, nem ficar muito tempo, nem estar secando numa temperatura muito alta. Então, para isso, eu preciso de uma temperatura regular. Quando eu coloco o meu forno para aquecer, eu espero ele chegar na temperatura que eu preciso, para só depois colocar o meu macarrão dentro dele, tá certo?
Então, ou você vai ter um forno digital, que lá vai ter o termômetro, te explicando quanto que tá, ou o seu forno vai ser analógico e você vai precisar de um termômetro analógico. Esse termômetro eu não tenho aqui no momento, porque o meu é digital, mas já usei muito ele. É um termômetro analógico que você vai pendurar dentro da grade do forno. E ele vai ficar no centro do forno para medir essa temperatura. E aí você tem que deixar o seu forno todo bem fechadinho para que essa temperatura seja uniforme dentro do forno e não fique, né, cada canto do forno com a temperatura diferente. Então, primeiro você precisaria, se tiver um forno analógico, do termômetro analógico. Forno analógico, termômetro analógico. E aí lá dentro você vai colocar ele e aí você vai estar sempre verificando. Eu preciso colocar termômetro analógico dentro do meu forno digital? Não, porque o seu forno já vem com o termômetro informando a temperatura que ele está, ou a temperatura que você deseja que ele esteja. Tem alguns fornos que, mesmo sendo digital, você coloca lá a temperatura que você quer, mas não significa que ele esteja naquela temperatura. Eu coloco lá digitalmente, né? Aperto lá 120 graus. Mas não significa que ele está desse jeito. Então, se você tiver essa dúvida, você pode colocar um termômetro analógico dentro desse forno também, não tem problema. Só não é necessário se o seu forno estiver todo regulado, tá certo? Para caldas, você pode usar esse termômetro aqui, tá? É um termômetro que a gente chama, é uma canetinha. E aí você vai colocar ele dentro da sua panela para fazer a calda. E aí, quando ele chegar na temperatura que você precisa, você vai tirar, tá? Esse daqui é apropriado para calda. A única dificuldade é que ele fica, às vezes, encostando no forno, na panela, e pode queimar. Dificilmente isso aqui queima. Eu sempre utilizei, ó, mas ele nunca queimou, mas a depender da sua panela, do seu fogo, ele pode danificar. Mas ele fica encostadinho dentro do forno e a gente tem que ficar segurando. Dentro da panela, a gente tem que ficar segurando, tá? Esse termômetro, ele tem graus Celsius e Fahrenheit. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de utilizar ele, para que você coloque ele em graus Celsius. Então, você vai apertar aqui, tem o on e o off. Dá pra ver aqui, ó. O on e o off, tá? Aí, você vai apertar no on e no off. Deixa eu apertar esse daqui, pronto. Se eu apertar no on e no off, aqui vocês não vão conseguir ver, porque ele tá bem apagadinho, tá? E aqui tem o on e o off, e aqui embaixo tem o Celsius e o Fahrenheit. Então, tenham cuidado, porque você precisa estar aferindo a temperatura nos graus Celsius. Não é Fahrenheit, são graus Celsius. Então, você aperta aqui, vai aparecer um Czinho, vai aparecer um Ozinho em cima de graus e o Celsius embaixo. E aí, tem esse daqui que é muito parecido, porém, ele tem apenas 2 botões, que é justamente os botões que a gente utiliza. On e off, ligou e desligou. E aqui em cima, tá vendo? Ele tem aqui o Celsius e o Fahrenheit. Então, você vai apertar aqui e ele vai mudar do Celsius para o Fahrenheit. Ligou, desligou, Celsius, Fahrenheit. Você vai precisar verificar em graus Celsius qual a temperatura. Isso aqui já foi um problema para mim, já me confundiu muito. Porque eu botava ele e ele estava em Fahrenheit. E aí, eu não conseguia verificar a temperatura até identificar que eu precisava do Celsius. Até que eu fui ler. Olha aqui como ele aparece, tá vendo? Ó. Vou apertar aqui, ó. Ele apagou. Ele tem uma pilha aqui, tá? Então, é aquela pilhazinha pequenininha, redonda, ó. E aí, se ela estiver apagando, ele estiver um pouco fraquinho, como eu não utilizo muito ele, aí ele vai, ó, você vai trocar essa pilha, tá bom? Então, esse daqui é específico para calda. Você vê que eu tenho 2 aqui, ó, mas ele tem um maior e um menor. De preferência, você compra o maior, se você conseguir, porque é mais fácil de você manusear, tá? E aqui tem um de 4 botões e um de 2 botões. Ambos têm a mesma função, tá? Aqui tem só um timerzinho de máximo e mínimo. É o máximo que ele pode chegar e o mínimo, e aí ele vai avisar, tá bom? Esse daqui é um termômetro, gente, que eu achei que ele seria para calda. Então, eu achei que eu poderia colocar a pontinha dele no início. Eu comprei, ele foi bem carinho na época. Não cometam esse erro de comprar esse termômetro, que ele não é para macarrão, ele não é para colocar dentro do preparo. Ele é de vidro, tá? Então, ele pode aquecer. Esse é um termômetro para você verificar a temperatura da água, a temperatura da geladeira, do ambiente, de locais que precisem verificar a temperatura. Ele também tem aqui, ó, em graus, em Celsius e Fahrenheit.
Então, o lado de cima é Fahrenheit, embaixo é Celsius. Você vai verificar aqui. Então, se você quiser colocar ele na geladeira, quiser colocar ele dentro de ou em algum ambiente que esteja mais gelado, você pode utilizar esse daqui. Mas ele não é para colocar dentro de calda, ele não é para colocar dentro de merengue e também não é para colocar dentro do forno, tá certo? E ele chega aqui, ó, de 0 a 200 graus, tá certo? Esse daqui é um maravilhoso, tá vendo? Temperatura. É um termômetro que ele tem o relógio e ele mede também a umidade. Então, isso aqui salvou minha vida durante muito tempo. Quando eu morava em Salvador, em alguns momentos como São João, períodos de junho, julho, estava tendo muita chuva, inclusive uma quantidade de chuva que aumentava muito a umidade do ambiente, a ponto de os macarrões que estavam secando na bancada, eles ficarem úmidos. Como eu disse para vocês, eu não comecei assando meus macarrões em forno elétrico. E eu assava nessa época no forno de pedra, o forno de lastro, aquele forno da Venâncio, bem grosseiro, que poucas pessoas conseguem assar macarrões. E por esse motivo, eu não conseguia uma temperatura muito baixa para os meus macarrões secarem. Então, eles secavam na bancada em temperatura ambiente e só depois que eles eram assados. Nessa época, eu não poderia ter essa umidade toda no ambiente, até porque o meu ambiente ele não era fechado com ar-condicionado. Era um espaço adequado para a cozinha, mas ele era fechado com PVC e a umidade da chuva, se eu deixasse a janela aberta, como eu não podia ligar o ar-condicionado, se eu deixasse a janela aberta para circular o ar, ele acabava pegando toda aquela umidade. E tinha momentos que o meu macarrão, ele não secava. Ao invés de secar lá com 5, 6 horas de secagem, 8, para eu assar depois, ele pegava essa umidade, ele ficava molhado. E aí eu não conseguia assar ele, tá? Nesse momento, esse termômetro ele foi super adequado para mim, porque aqui eu conseguia medir também a umidade do ambiente. Então, ele tem aqui, ó, várias funções. Ele tem aqui, ó, 27,8 graus, tá? Tem aqui a hora, 12 horas e 11 minutos. E tem aqui 91% de umidade. Para os macarrões também, para quem trabalha no ambiente aberto, para quem tem vários tipos de clima durante o ano, que tem um clima mais frio, tem um clima mais quente, tem um clima mais úmido, um clima mais seco, é ideal você saber qual é a temperatura para você ter algumas medidas de proteção para o seu macarrão. Isso é se você não tiver um forno elétrico para você colocar ele para secar dentro do forno e precisar do ambiente para essa secagem. Então, esse termômetro aqui me foi muito útil nessa época. Tá? E ele também, ele avisa, ele tem uma memória que você consegue aqui colocar o que você precisa gravar para você utilizar nessa memória, a temperatura que você deseja. Ele tem também um timerzinho que ele te avisa, então ele bipa quando você chega na temperatura que você quer, ou na hora que você quer, ou no grau que você quer. Então, assim, ele é maravilhoso. E ainda tem aqui, ó, um pezinho aqui, tá vendo? Que eu deixava ele em pezinho na minha bancada e conseguia ter todo o controle do ambiente. Esse termômetro aqui, vocês podem pegar aqui, ó, tomate, PD003, relógio e umidade. Então, ele é relógio, umidade e temperatura. São 3 em 1. Hoje eu não utilizo mais muito ele, porque eu consigo controlar a umidade dentro do meu forno. Utilizo o termômetro de dentro do meu forno, que é preciso, e a umidade não me atrapalha muito, e eu já tenho o meu relógio, que é o timer do forno também. Mas para vocês que não têm, ó, esse daqui ele é maravilhoso, tá certo? Esse daqui é um termômetro que eu estou utilizando muito, tá? É um termômetro digital, não é o termômetro de temperatura, gente, de aferir temperatura corporal, desculpa. Não é um termômetro de aferir temperatura corporal. Ele parece, tá vendo? Mas ele não é o mesmo. O de temperatura corporal você coloca na testa, ele afere. Normalmente é aquele branquinho com lilás, tá? Esse daqui é um termômetro a laser. Também ele tem aqui, ó, Celsius e Fahrenheit. Então tenha cuidado na hora de você verificar. Ele tá aqui, ó, com 33. Deixa eu ligar para vocês verem. Olha aqui, ele tá com 33. O zerozinho do grau e o C de Celsius, tá? 25, tá agora com 25 graus Celsius. Muitas vezes também eu me peguei nele, às vezes olhando. Hoje eu já tô atenta para isso, mas tinha época que a gente quer fazer rápido, quando a gente olha tá em Fahrenheit. Então tem que olhar se não tá em Celsius, tá?
O que ele tem é a luzinha, tá? Que coloca o laser, tá? Não é bom você colocar pro olho. E ele tem também aqui a parte da pilha, que fica nessa parte. Eu tenho dificuldade sempre para abrir ele. Como é que abre mesmo aqui? Toda hora eu... Aqui, tá? Ele tem 2 pilhas palitos, coloca, eu acho ele bem mais prático. Com esse termômetro, ele não é adequado para verificar a temperatura de dentro do forno, como eu lhe disse, dentro do forno é bom você ter um analógico. Porém, o laser, a depender de onde ele toque, ele consegue verificar a temperatura de dentro do forno, sim, mesmo através do vidro. Ele pode dar erro, mas sempre quando eu meço com ele me dá a temperatura certinha. Então, se eu coloco lá no meu forno, peço 40 graus. Às vezes, um dos meus fornos que eu utilizo tem uma oscilação de temperatura. Não é muito, dá para os meus macarrões. Mas, quando eu coloco no 40, ele tá no 60. Sempre tem 15, 20% a mais. Então, eu já coloco sempre um pouquinho abaixo para poder ter a temperatura que eu preciso. Assim, quando eu vou secar e quando eu vou assar. Então, eu já conheço o meu forno, sei que ele vai estar sempre um pouquinho acima do que o que eu peço. E quando eu verifico com esse termômetro, sempre está me dando essa temperatura certinha, né? Como eu achei que estava. Então, assim, eu não tenho essa dificuldade. Esse termômetro eu posso também utilizar para verificar o merengue, a temperatura do merengue. Quando eu preciso lá dentro do merengue verificar quanto que ele está a temperatura para eu fazer a pasta. Quando eu quero verificar, muitas vezes ele não chega a ser muito fiel à temperatura da calda. O ideal para a calda é justamente esse termômetro. Mas, muitas vezes eu consigo atingir a temperatura da calda e verificar com esse daqui também, tá? Então, ele é muito bom para ambiente, é bom para alguns preparos que não tenham barreiras, que não tenha vidro, que não tenha ferro, que você chegue direto naquela barreira, ele consegue verificar. Existe um quinto termômetro, que é o termômetro de... Esqueci o nome dele. Ele tem esse bastãozinho, só que ele tem uma linha. E aí ele tem justamente uma basezinha. Essa base fica pro lado de fora e você coloca a canetinha dentro da calda. Então, você não precisa ter o cuidado, porque ele não fica junto um do outro. Essa parte não fica junto. Então, você coloca lá a canetinha de ferro dentro da calda, vai ter esse fio... E aí, lá dentro, vai ter a basezinha, do lado de fora da panela, vai ter a basezinha que você vai verificar a temperatura. Esse é o quinto termômetro, tá certo? Então, eu já tive contato com todos esses termômetros, os 5 termômetros. E para cada um deles, você tem uma utilidade, uma função diferente. Você pode usar em momentos diferentes. Dai, qual o termômetro que você hoje está utilizando? Como eu te disse, que eu tenho um forno já com termômetro, eu não preciso do analógico. Eu tenho utilizado somente esse, tem sido suficiente para verificar tanto a calda, ela não tem oscilado muito, até porque eu já conheço o tempo da minha calda e já conheço também a média do forno. Então, como o meu forno que eu utilizo ele é de indução, mesmo sendo forno a gás, eu já sei se é no médio, no alto e quantos minutos, porque eu faço sempre a minha receita igual. Então, eu faço uma receita inteira, não faço dividida, entende? Então, se eu começar a dividir isso, eu começo já a perceber que é um tempo diferente. Aquela calda que iria ficar no ponto adequado em 2 minutos, ela já vai ficar em 1 minuto se eu dividir a minha receita. Então, quando você começa a fazer as coisas padronizadas, eu faço sempre a receita inteira, faço sempre no mesmo forno, você começa a não precisar de tantos utensílios. Porque eu já sei que são 2 minutos no forno de indução, com a potência 5, a quantidade é a mesma. Então, eu já começo a não precisar de tantos utensílios, porque eu já conheço a minha temperatura, o meu forno, o meu fogão, a minha panela, a minha quantidade. E aí, ele já começa a funcionar bem fácil. Por isso que eu digo que os macarrons, no início, para você conhecer a sua cozinha, o seu forno, a sua temperatura, o utensílio que você tem, é mais complicadinho. Mas depois que você conhece, já começa a se tornar um trabalho sistemático e padronizado. E você começa a ter sempre os mesmos resultados, tá certo? Eu queria trazer isso aqui para vocês, tá? Sobre o termômetro. Esse daqui eu não comprei, só dar mais essa dica. Esse daqui eu comprei no Mercado Livre, mas vocês conseguem comprar também no AliExpress e no Wishlist, tá? Só é colocar termômetro, temperatura, umidade, PD
003, e aí vocês vão conseguir encontrar ele. Esse daqui também eu comprei no AliExpress na época, mas hoje já tem o wishlist e tem outros também. Esse vocês acham mais fácil em lojas de confeitaria, em lojas de material, de construção. Você acha ele mais fácil no Mercado Livre também, na internet, tá? Esse daqui. Esse eu não sei, não lembro onde eu comprei. E também não sei onde vocês podem encontrar, mas eu acredito que seria termômetro de temperatura de ambiente, e aí vocês vão conseguir encontrar mais fácil, tá? E ele é de mercúrio, ele vai aumentar aqui pelo mercúrio que tem dentro dele, tá certo? Então, eu espero ter ajudado vocês com relação aos termômetros. Não comprem termômetro de olho fechado, sem saber qual vai ser a função que vocês vão precisar, tá? Ah, eu não sei o que é. Preciso de um termômetro, joga lá na internet, aí você vai e compra, daqui a pouco vê que não é o que você precisa, já teve aquele custo a mais. Antes de comprar o termômetro, reconheçam qual é o método que vai ser utilizado, né? Se for o meu método, italiano, suíço, o francês. Que tem métodos, gente, que não precisa nem de termômetro. Inclusive, eu já cheguei a ensinar um método que a gente consegue verificar a temperatura pela mão, né? Pelo calor como é que se chama? Do banho-maria e o calor da sua mão. Então, você já consegue identificar, né, pela quantidade de bolinhas que está saindo do banho-maria. Quando começa a sair essa bolinha, qual é o ponto que você desliga. Então, eu não precisei desse termômetro, tá? O forno que eu utilizei no início, que eu te falei para vocês, da Venâncio, que era o forno de pedra, de lastro grande, aquele que sobe com a manivela de vidro. Esse forno também, ele vem com o termômetro do lado de fora do forno. Porém, esse termômetro ele não é fiel, porque ele vem do ladinho de um forno. Esse forno é muito grande, ele cabe mais de 15 ou 20 assadeiras de bolo, de uma fornada só. E de macarrão, ele cabe uns 10 tapetes de macarrão. Então, ele tem uma temperatura, ele tem um termômetro do lado de fora dele. Porém, como ele é muito alto, eu preciso deixar ele um pouco aberto para que ele saia esse calor todo e eu chegue na temperatura que eu preciso do macarrão para ele não rachar. E nesse caso, ele, como vai estar aberto, a parte da frente vai estar sempre perdendo um pouco mais de calor do que a parte do fundo. Porém, duas pedras que tem embaixo dele, fazem com que fique mais uniforme essa temperatura. Então, até ele atingir a temperatura que eu preciso para ficar uniforme por causa do calor da pedra, ele vai estar oscilando entre a frente e o fundo. Então, por esse motivo, eu fazia assim, eu colocava o termômetro, deixava o termômetro do forno que ficava na frente da manivela, da abertura, e colocava um outro termômetro analógico dentro do forno lá no fundo. Quando eles atingiam a temperatura, para não verificar só com o termômetro da frente, quando eles dois estavam na mesma temperatura, eu já conseguia ali deixar ele quietinho, sem ficar abrindo muito e fechando, já era a temperatura que eu queria. Colocava os meus macarrões e eles já assavam, eu não mexia mais em nada, ele ficava quase desligando de tão baixinho. Tá? E aí eu tinha os dois já na mesma temperatura. Porque se eu não colocasse o termômetro lá dentro do forno, lá embaixo, lá dentro, quando ele chegasse na frente, que apitasse lá a temperatura que eu precisava, possa ser que lá no fundo ele não estava com a temperatura igual. Então, como ele era muito grande, eu tinha esse artifício, essa artimanha, né, de pegar a temperatura da frente, verificar se estava batendo com a do fundo, e aí quando estavam as duas, né, uniformes, paradinha, e aí era o momento de eu assar meus macarrões, tá certo? Por isso que eu digo que é possível assar macarrão no forno de pedra, no forno analógico, no forno digital. Porém, a gente precisa de alguns artifícios ou, conhecendo o nosso forno, criar técnicas, estratégias para que essa temperatura seja uniforme no forno todo e que essa temperatura também se mantenha, tá certo? Então, eu espero ter tirado essa informação, ter tirado essa dúvida, de quem tem muita dúvida e me pergunta. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Oi, Dai! Pode deixar nos comentários embaixo do vídeo que a gente vai colocar aqui, que a gente vai deixar salvo, tá? Gigijoca. Então, é isso. Deixa eu ver se eu faltei falar mais alguma coisa. Deixa eu contar uma história aqui sobre o termômetro, sabe? De uma aluna que ela assou os macarrons e ela tinha essa dificuldade. Sempre que ela olhava, a temperatura do macarrão estava lá dentro do forno. Ela olhava, quando chegava na temperatura, ela ligava o forno.
Ele, quando chegava na temperatura, ele estava subindo, subindo, subindo. Quando chegava na temperatura que ela queria, ela colocava os macarrões. Só que ele estava subindo ainda. Ele não tinha parado na temperatura que ela queria. Então, assim, sempre ela me ligava, Dai, meu macarrão está na temperatura que você solicitou e meu forno está na temperatura que você solicitou. Eu botei o macarrão lá dentro e aí depois que eu coloquei o macarrão, eu saí. Não verificou. E aí, quando ela voltava, os macarrões estavam estourados, estava estourado, estava estourado. Aí, um dia, como ela era muito próxima, eu estava próximo dela, né, próximo da casa dela, falei, vou aí ver você fazer esses macarrões. Quando eu cheguei lá, aí chegou na temperatura que ela queria, ela botou os macarrões lá dentro. Quando eu olhei, 5 minutos depois, já estava dobrada a temperatura, porque ela ligava o forno, ele não tinha nenhum marcador, ela ligava ele, né, era o forno normal, caseiro, e ela ligava e colocava lá 160 graus. Impossível de assar macarrão a 160 graus. Quando chegava no que ela queria, ela saía e colocava lá. Só que ele estava ainda passando, né, pelos 100, 110, 120, 120. Aí chegava no que ela queria, ela botava e saía e ele estourava. Então, você precisa esperar o seu forno parar naquela temperatura. Ele precisa parar ali, estabilizar. Se você colocou, ele chegou na temperatura que você quer e continuou subindo, você vai diminuir ele para ele voltar a descer para onde você quer. Aí ele desceu demais, você vai subir mais um pouquinho para ele chegar na temperatura que você quer. Subir um pouquinho, você vai descendo até você encontrar qual é a medida ali da marcação do seu forno que vai lhe dar aquela temperatura. Tá certo? E aí, quando ele parar ali, ele parou ali, você olhou por 1 ou 2 ou 3 minutos, e ele tá ali. Isso é só no início, gente, porque depois vocês podem até marcar, como eu fiz com o meu forno, eu marco com uma canetinha o local que eu quero que ele fique, porque o meu marcador é analógico. Então, eu coloco lá e ele vai ficar aqui. Quando ele fica aqui, ele tá em tantos graus. Quando ele fica aqui, ele tá em tantos graus. E é papuf. Então, já tá marcado ali onde eu quero que ele fique, tá? Então, eu não preciso nem mais do meu termômetro. Então, quando você identificar qual é o marcador, onde que vai estar o marcador para o seu forno estar na temperatura que você precisa, é ali que vai ficar sempre. Aí você não pode ficar abrindo, fechando, trocando. Ele está fechado aqui. Eu vou colocar o macarrão e deixar ele do jeito que ele está. Ou então ele aberto chega na temperatura que eu preciso. Eu vou assar o macarrão com ele entreaberto, tá certo? Então você precisa identificar o seu forno, conhecer, porque aí você vai ficar cada vez mais livre de instrumentos, ferramentas, utensílios. Você vai ficar cada vez mais livre, mais liberta para fazer o que você precisa, tá? E aí a gente vai chegar naquela temperatura que precisa, tanto para assar direto o macarrão ou para secar e assar. Depende da técnica que você utiliza e depende do forno. Como eu lhe disse, o forno de pedra eu assava direto, porque eu não conseguia uma temperatura muito baixa. No forno elétrico, eu seco e depois eu asso. Já aconteceu também de eu esquecer meu macarrão na bancada, esqueci uma assadeira a mais em cima do forno, e aí naquele calor da cozinha, ele acabou secando. Quando eu peguei nele, ele já estava seco. E eu identifiquei que ele já estava seco no ponto que quando eu fazia no forno de pedra, era naquele ponto que eu usava. Eu só fiz colocar ele lá dentro para assar e foi perfeito. Ele subiu perfeitamente, assou, não teve problema nenhum e eu pulei o processo de secagem. Tá certo? Então é isso. Um grande beijo. Espero ter ajudado vocês.